Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente a presidente da Associação de Menores de Arroio do Meio, a AMAN, Bruna Luiza Zanotelli Rockenbach, e também o tesoureiro da entidade, o Jean Kehl, para falar sobre o projeto para a reconstrução, para a construção de uma nova sede da entidade, a Associação de Menores Arroio do Meio. A gente vai falar um pouco sobre a história da AMAN, que é de bastante tempo já, que faz o bem aí para as crianças da comunidade local, mas que as duas sedes, as sedes que existiam, foram atingidas pela enchente. A mais histórica, lá perto da igreja do bairro Navegantes, onde a gente fez até programação da Rádio Independente dias atrás, bem perto ali da Casa do Peixe, e a outra sede que ficava uma quadra dali um pouco para cima, que também foi atingida pela enchente de maio. Então agora eles estão atendendo num outro espaço, de forma provisória, e estão trabalhando num projeto aí para a construção de uma nova sede, onde não tenha problemas de enchente. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse projeto, sobre o trabalho que já é feito à frente da AMAN, e tem imagens também, para quem está no YouTube e no Facebook da Rádio Independente, imagens que a gente fez ontem mesmo lá para mostrar as duas sedes, né, que acabaram sendo atingidas aí pela enchente. Tem até cartazes ali na frente da sede mais antiga, né, dizendo que não está sendo feito atendimento ali, enfim. E a gente vai ampliar esse tema agora com a Bruna e com o Jean. Bem-vindos aqui à programação da Independente. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia, Ricardo, Rita e ouvintes. A gente gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? É muito bom poder contar com esse subsídio nesse momento tão complicado para a instituição, né? E filantropia é muito relevante em todos os lugares do mundo, né? Então, a gente está fazendo esse papel aqui hoje de difundir essa mensagem da AMAN, né? Para começar a conversa, é importante ressaltar que a AMAN ela já vai fazer 55 anos no dia 18 de julho, né? Se iniciou, então, nos anos 70 e já atendeu milhares de crianças, né? Até um dado relevante que nós estávamos discutindo vindo para cá, na década de 90, e ainda nos anos 2000, a instituição chegou a receber mais de 360 crianças ao mesmo tempo, né, na sua sede. E isso tanto para contraturno escolar quanto para abrigo, né? E esse foi um momento bastante importante na vida da AMAN, né? E para reflexo no Vale do Taquari, que foi a existência desse abrigo que justamente trouxe para lá crianças de várias cidades, né? Hoje o abrigo não existe mais, né? Mas também a instituição teve uma redução significativa no número de crianças porque não existe espaço suficiente, né? E, bom, Eu acho que só voltando um pouquinho, como começou, quem fundou, de quem foi a ideia, como é que foi lá no comecinho? Bom, o começo da AMAN, nos anos 70, foi uma comissão de 56 pessoas da cidade de Arroio do Meio, né? Comerciantes, vendedores, que se propuseram a fazer uma associação justamente para mitigar os riscos da exposição de crianças da cidade à vulnerabilidade, né? Então, essas pessoas se juntaram na sociedade civil mesmo, sem nenhum título financeiro, e fundaram a instituição, e dali começou, né? E as pautas do Estatuto da AMAN são justamente a preservação do meio ambiente e a proteção das crianças e adolescentes, né? Então, essa história vem se construindo desde lá. Na verdade, no começo era bastante complicado, porque a sede antiga, como o Ricardo falou antes, era uma sede bastante grande, né? Que demorou para ser construída, né? Mas foi levantada, erguida com uma estrutura e uma quantidade de metragem bem relevante. Mas, infelizmente, ela está afadada a ser destruída agora por causa das enchentes, porque ela foi bastante danificada, né? A estrutura dela não permite mais a recuperação e também é uma zona de risco, né? Então, não é mais viável manter essas crianças nesse lugar, né? E outra coisa que é bastante relevante nessa parte histórica é que grande parte das crianças, especialmente agora, no último período, que faziam parte da AMAN, viviam no bairro Navegantes. E também perderam as suas casas. Então, é bastante fragilidade, porque envolve não só uma instituição que foi destruída, mas também lares de crianças que foram, né? Então, aquela história toda do bairro, que vem desde 1970, Ardomel, a Casa do Peixe, enfim, foi muito, muito balançada por toda essa enchente, né? E, infelizmente, não se existe mais o registro físico de muitas coisas que estão lá. Então, não tem viabilidade da instituição dar seguimento nesse lugar, né? E colocando, então, quando eram 360, eram duas AMANs. Era uma
no bairro ali, e a outra era lá no bairro Novo Horizonte, que era a AMAN 2. E aí junto elas tinham essas 360 ou mais crianças, né? E agora, antes da enchente, eram 86, mais ou menos, né? Que a questão da criança também, ela varia um pouco, porque às vezes as famílias, um mês elas levam, outros meses elas vão residir em outro município. Então, pela AMAN ser justamente esse órgão que recebe essas crianças com vulnerabilidade, desculpa, justamente tem um pouco dessa questão, né? O número de crianças, às vezes, de um mês para outro, ele muda, né? E hoje nós estamos com 46, né? Então, antes da enchente, 86, 46. Então, o que aconteceu? Famílias que foram residir em outros lugares, outros municípios, ou dentro do mesmo município, mas distantes da AMAN. E aí a questão da locomoção e toda essa questão de logística, então, acabou reduzindo o número de crianças. E isso acarreta que o repasse, porque a administração repassa um valor por criança para a AMAN. Então, o repasse que é feito para a AMAN hoje, ele não cobre os custos operacionais do mês. Então, a AMAN tem uma pequena reserva, por quê? Porque foram feitas muitas doações na época em função das enchentes, né? E hoje nós estamos utilizando cada mês um pouco desse valor. Na verdade, não estamos usando deste valor porque nós estamos fazendo várias campanhas para cobrir esse valor que falta, né? Então, a gente fez café. Pode... Até sobre essa questão das duas sedes, o início da AMAN teve estrutura no Novo Horizonte, né? Mas isso lá no começo. E agora, novamente, a AMAN tem um terreno doado pela Prefeitura de Arroio do Meio, que se localiza no bairro Novo Horizonte, né? E não é suscetível a enchentes. E esse terreno vai ser o local de construção dessa sede. Já está cedido. Já está tudo pronto. Certo. Isso, tudo certo. No bairro Novo Horizonte. Isso. Além desse terreno, no bairro Novo Horizonte, a associação adquiriu uma fração de terreno adjacente, que faz o formato de um L, bem próximo ao ginásio do bairro Novo Horizonte. Acho que fica mais perto da entrada da Serraf. E esse local vai ser ideal, né? Lá se pretende ter uma estrutura bem ampla, e aí vem os novos reflexos da AMAN, né? A AMAN não vai só voltar como uma instituição de contraturno escolar, mas se pretende expandir essas atividades a longo prazo para que profissionalização, né, dos 14 até em diante, e também centros de acolhimento de pessoas com necessidades diferentes, né? E até, por exemplo, atendendo demandas de autismo e outras que se apresentem, né? Então, a ideia da AMAN é expandir justamente esse viés com um prazo, né? E se construir uma sede bastante grande e bastante moderna, justamente para poder atender essas pessoas e necessidades diferentes, né? E, além disso, fomenta essa necessidade justamente pelo que aconteceu com a enchente de maio, né? A queda da ponte foi um divisor de águas muito significativo. A profissionalização dos municípios, para lá da ponte, claro, Encantado tem sedes, enfim, as empresas se organizam, mas muitos jovens faziam a travessia diária para a realização de cursos profissionalizantes, né? E também pessoas que precisavam de atendimentos que a cidade não tinha e precisavam se deslocar para Lajeado, mas também não tinham recursos suficientes para isso. Então, a nossa ideia é expandir esse horizonte, né? Como entidade privada, colaborar com o sistema público, né? Com o município e com os municípios do Vale, né? Porque esse papel de instituição filantrópica acaba atingindo todas as pessoas, né? Todo o Vale. Não é apenas a cidade de Arroio do Meio, mas todo o Vale, né? Potencializando geração de mão de obra, né? Profissionalização, enfim, qualificação desses jovens, saindo só desse sistema de contraturno, expandindo essas atividades, né? Justamente buscando atender necessidades que sejam iminentes aqui
no Vale do Taquari. Eu só queria voltar ao que o Jean falou, que eram 86 crianças antes da enchente, agora 46. Vocês têm informação sobre essas crianças? São apenas crianças ou famílias que foram para mais longe de onde é a sede da AMAN, ou são famílias que deixaram Arroio do Meio? Que de repente nem estão mais em Arroio do Meio, porque a gente sabe que houve muito isso, né? A migração de um município para o outro aqui, especialmente aqueles municípios que não são atingidos pela enchente aqui na região, ou até para fora do estado, né? Sim. Na verdade, grande parte das famílias, essas 80 crianças, vale ressaltar, ela gera um número reduzido por causa da enchente de setembro, né? Então, esse número já era menor. E aí, com a enchente de maio, ficou menor ainda, mas por uma questão operacional, né? Nós não temos condições de acolher essas crianças por causa da estrutura. Né? Nem teriam condições físicas. Esse é o grande problema. Okay. A AMAN não consegue trazer para si as crianças porque não tem espaço físico. Antes da enchente de setembro eram quantos atendimentos? Olha, aí também variavam, mas mais de 100 crianças na época. Então veio reduzindo. E teve outra enchente que chegou a água lá na AMAN, antes da de setembro de 2023? Na verdade, a água chegou lá em 2020, atingiu o segundo andar da edificação, e antes já tinha as enchentes comuns na cidade que atingiam o bairro Navegantes, acabavam atingindo a AMAN, né? Mas aí, claro que tinha 2 pisos, poderia se remanejar os móveis, né? Mas as enchentes acabavam atingindo. E aí, quando é que vocês foram para a sede que é um pouquinho afastada, ali cerca de 1 quadra, né? Também no bairro Navegantes. Isso. Ali foi depois da enchente de setembro? Agora o local já é o centro, né? Mas infelizmente nessa casa também pega água. Pegou em maio, no caso, né? Ali foi vocês estavam em maio? Não, fomos depois de maio. Até então, a sede antiga, mesmo depois da enchente de setembro, foi tudo limpo e tudo reutilizado. Mas aí, em maio, não teve mais porque tapou a instituição. Aí ela saiu da localização da sede permanente e foi para essa residência, que é uma residência de 3 ou 4 quartos, né? E inviabiliza completamente a adesão de mais crianças, porque não tem espaço, né? Não tem... Mas aí a previsão é que, isso é uma estimativa provisória, né? Mas que ainda mais com a localização da instituição no bairro Novo Horizonte, que se consiga ter por turno 100 crianças. Ou seja, nós vamos voltar a ter 200 crianças na AMAN diariamente. Demanda tem. Sim. Tem demanda. Vocês têm bastante procura, só não tem condições de atender. Temos procura. E aí é mais, Bruna, questão de espaço físico ou é espaço físico aliado à falta de profissionais também para trabalhar? Com certeza. A falta de profissionais é que acaba sendo um acarretamento da própria dinâmica que o Jean mostrou antes, né? Não se há recurso, porque hoje a instituição ela não está desenvolvendo atividades lucrativas, né? Eu digo lucrativas no sentido de reverter valores para se manter, né? A instituição não gera capital e, automaticamente, a gente tem que subsistir de doações. Claro que existe o fomento municipal, né? Um fomento que é muito relevante para a história da instituição e para a continuidade, mas acontece que não é o suficiente. Qual o valor que entra hoje e qual o valor que seria necessário para, pelo menos, manter o atendimento a contento, assim? A deficiência mensal é em torno de 5 mil. Podendo variar, porque de novo, são crianças, há necessidades diferentes. Às vezes aparece a necessidade de aquisição de algum produto, de alguma demanda de saúde, enfim, de medicações, enfim. Isso varia, é uma média, né? Uma média desde que nós entramos, que foi janeiro, né? Então... Nós entramos na instituição como diretoria em janeiro, né? Nós nunca tivemos vínculo com a instituição como funcionários, né? Claro que conhecemos a AMAN diretamente, né? Somos munícipes de Arroio do Meio, mas... e aí, desde janeiro, estamos nessa função. Então, esse é o panorama, né? Nós temos a quitação de despesas, né? De custeio. Isso que eu me refiro são despesas de custeio, né? E mesmo assim existe o excedente que não é coberto, né? E aí, com relação à mão de obra, como o Ricardo me questionou, nós não temos o suficiente, né? Então... Então hoje o básico nós temos um lugar apertado, não conseguimos fazer o que tem que ser feito, que é cursos, esse turno oposto, ele não se operacionaliza por falta de espaço.
Então, hoje... queremos fazer uma pintura, por exemplo. As crianças querem pintar. Onde? Querem fazer trabalhos manuais. Onde? Não tem esse espaço. Como é o atendimento hoje? Por exemplo, quem não é de Arroio do Meio talvez não conheça tão bem como funciona hoje o atendimento. Sim, a gente recebe as crianças, né? Nós temos professores contratados. Eles vão fazer toda a parte de atendimento extracurricular, ou seja, apoiar até em reforço escolar, né, algumas dinâmicas, escrita, caligrafia, organização de materiais, né, gestão pessoal, higiene, educação alimentar, enfim, toda essa questão. Até é importante frisar que a AMAN, ela subsidia alimentação para as crianças que estão lá, né? E isso é algo muito relevante, ainda mais em situações de hipossuficiência, né? Que às vezes as crianças não têm o recurso para se alimentar em casa, né? E a instituição fornece isso. Mas também, embora nós tenhamos essa limitação quanto à execução de atividades, nós temos lá musicalização, né? Tínhamos até então educação física, né, com práticas desportivas, mas agora estamos manejando isso com os próprios professores. E nós temos, então, todo o subsídio ali pedagógico necessário, né, para dúvidas e incentivo, né, educacional. E nós também temos agora, estamos iniciando uma oficina de pintura lá. Conseguimos esse louro, né, e vamos iniciar ela agora na próxima semana, com o apoio de uma munícipe de Arroio do Meio, Suziane Brito. E, enfim, nós estamos fazendo tudo o que é possível dentro do viável, né? Claro que a pretensão com a expansão da sede é voltar a fornecer, como se fornecia fisioterapia, psicologia, né, medicina no geral, mas ainda é uma limitação, porque nós não temos espaço e precisamos ampliar esse atendimento para justamente conseguir o subsídio suficiente para dar continuidade. E aí, expandindo a profissionalização, vai ser um impacto bastante positivo, porque estimula mercado e também capta recursos, né? Horário de atendimento hoje? Começa às 7, né? Na verdade, alguns professores já chegam antes, mas se estende até 5h30 da tarde. Das 7 da manhã até as 5h30 da tarde. É próximo ali ao Hospital São José de Arroio do Meio, essa casa, né? Na rua Júlio de Castilhos, no centro de Arroio do Meio. O ouvinte até está participando aqui, vocês podem comentar. Referente à mãe e ao Centro de Atendimento Crianças Especiais, fica o agradecimento ao João Vedói Aires, que é um pastor de uma igreja e um professor que voluntariamente, através de contatos, conseguiu a verba, emenda parlamentar para o Centro de Atendimento a Pessoas Especiais junto à nova AMAN. Como pais de uma criança atípica, ela coloca aqui, somos gratos à Prefeitura pela AMAN e ao João Aires pela verba parlamentar. Família Severo de Arroio do Meio que manda o recado. Sim. O João conseguiu uma verba de R$50 mil, né, que ainda está passando por esse trâmite de localização e liberação, né, de onde vai ser investido, mas justamente nesse contexto de subsídio para que a gente consiga desenvolver esse projeto, né, para acolher essas crianças e trazer uma nova realidade de acessibilidade a serviços básicos necessários, né, facilitando a vida das famílias e também garantindo direitos, né, fundamentais que essas crianças têm o direito, né? Vamos lá, Bruna e Jean, representantes da diretoria aqui da AMAN. A AMAN, inclusive, é uma entidade que ela tem força, né? Porque vocês acabaram de assumir em janeiro, pelo que falaram, mas eu me recordo, foi em 2023, até foi afastada a diretoria, foi apontadas irregularidades na AMAN pela diretoria anterior, então o Ministério Público esteve envolvido também, mas a entidade, ela segue, né? Com outras pessoas que vão assumindo. Então, parece que assim, não vão conseguir derrubar tão cedo, e agora já tem essa cedência dessa área. Sim. Mas quanto é o valor necessário para a construção dessa nova sede? Se vocês já têm algum valor arrecadado, como pretendem arrecadar e a previsão também para ter essa construção concluída para começar as atividades por lá? Então, Ricardo, nós estamos com um projeto sendo desenvolvido já por arquitetos e engenheiros. Nós temos muitos parceiros em Arroio do Meio, que não vou mencionar os nomes para não esquecer de ninguém, mas também estamos com parceria em Porto Alegre para desenvolver esse projeto arquitetônico, que está sendo finalizado agora no final dessa semana e na semana que vem ele provavelmente vai ser entregue.
O custo estimado hoje, por metro, na verdade, é muito difícil eu pautar exatamente um valor, porque depende também da análise de solo do lugar onde vai ser construído. Isso vai relativizar o valor da obra, né? Mas, com certeza, nós estamos falando de milhões, né? Então, Mas uma estimativa, quantos milhões? olha, Partindo de quanto? Tem pra- um detalhe que é importante, eu acho, colocar, que nós vamos fazer um primeiro pavimento com uma base reforçada para subir o prédio a 4 andares, digamos, 4, 5 andares. Essa é a ideia. Então, nós vamos fazer o primeiro pavimento. O primeiro pavimento vai custar 500 mil, que seja. Mas e aí, No mínimo, aí, vai 500 mil. aí vai depender de quanto tempo e como nós vamos conseguir operacionalizar essa parte restante. Mas a ideia é fazer uma base forte para um prédio de 4, 5 andares. Não necessariamente Mas seria desde começar- o início esses 4 ou 5 andares. Seria 1 ou 2 andares no início e exatamente. depois vai ampliando. Começar com os pés no chão, com recursos que nós temos hoje, nós conseguimos começar a obra. E aí fazer um projeto de arrecadação e ver até onde vamos chegar. E aí um projeto para 20, 30 anos e sempre ampliando o atendimento conforme necessidade, conforme conveniência, conforme se consegue os recursos. Né? nós já angariamos uma doação suficiente, como o Jean falou, para iniciar a construção desse primeiro piso, mas, logicamente, se nós tivermos doações e recursos para fazer a obra integral, nós iremos dar a demandada necessária, né? Claro que também depende de uma grande encruzilhada com relação à mão de obra, né? Porque construir uma associação, uma entidade, não é tão simples, ainda mais que tem todos os requisitos técnicos, né? Justamente por se tratar de uma associação que vai tratar de crianças, né? E adolescentes. Mas, olha, fazendo uma análise assim de outros projetos que vimos até então, embora eu não tenha conhecimento sobre engenharia e construção civil, eu já calculei um valor superior a 2 milhões. Então, para dar mais precisão para o questionamento, embora não seja preciso, mas é nessa faixa que a gente está falando, tá? Claro que se tiver o recurso e se tiver a viabilidade técnica para executar tudo de uma vez só, vai ser executado, porque esse projeto vai ser feito integral, né? E prazo para isso? A nossa meta é que até o início do ano que vem o primeiro andar já esteja concluído. E já comecem os atendimentos lá? Exatamente. É um prazo curto. Sim, é um prazo bem Estamos curto. falando de meio ano. É. E aí eu me pergunto, o deslocamento das crianças, porque o Novo Horizonte não é tão próximo assim do centro, né? Sim. Como é que vai ser para essas crianças serem levadas para esse novo espaço? Nós estamos negociando já e conversando com empresas, com a educação do município também, né? Então, a partir do momento, a gente falou com a Nayara, a partir do momento que a AMAN tiver um projeto pronto, um prédio começado, ou então que tiver o espaço para as crianças, né? A Nayara, ela nos prometeu que ela ia estudar com carinho essa questão da locomoção, né? Que interessa ao município também, né? Nayara da Prefeitura. Nayara, secretária de Educação da Prefeitura. Então, a educação tem esse poder de fazer esse transporte, né? De ir vir. E o Novo Horizonte é um lugar onde é que tem muitas famílias que vão ter... é um lugar onde é que tem muitas crianças, né? As casas temporárias estão por lá também, né? Tem casas temporárias lá, tem o bairro foi construído, e projetado em função das enchentes, de tirar o pessoal da beira do rio e levar para o Novo Horizonte. Então, eles já tem um histórico. A AMAN 2 era lá, né? Então, tem... Bom, e para a gente fechar aqui, Bruna e Jean, estão sendo feitas campanhas, como é que vocês pretendem arrecadar esse valor? A gente já tem uma campanha ativa, que é a do troco solidário da Rede Super, né? Todo o troco doado no momento da aquisição de mercadorias lá
vai ser destinado para a AMAN durante esse mês agora, né? E agradeço a Rede Super por esse apoio. E também nós estamos com as nossas campanhas permanentes, né, de doação abertas. Nós temos um Instagram da AMAN, que por ali são publicadas as atividades desenvolvidas, né? E agora, com o projeto finalizado, nós vamos abrir uma campanha efetiva, né, mostrando esse projeto, para justamente angariar os recursos e finalizar ele com o valor da obra. Dá para buscar com os deputados também, né? Com Emendas certeza, parlamentares. nós já estamos também, conforme já foi dito aqui pelo comentário, né, da família Severo, já conseguimos uma inclinação de uma deputada, né, com a verba de R$50 mil, mas também através dos vereadores da cidade de Arroio do Meio, estamos em contato com deputados federais, estaduais, né, e também através de projetos de inscrição de projetos em entidades públicas, né, da Justiça e outras também que fazem a destinação desses recursos, mas sempre pautado em um projeto físico. Agora, com a instrumentalização desse projeto, nós vamos ter, então, uma base sólida de recursos e uma viabilidade da execução da obra. Aí sim, para dar a demandada necessária para a captação de recursos. E nós, felizmente, moramos numa região que é solidária, então, como as pessoas da comunidade em geral também poderão ajudar nessas campanhas? Sim, depois... Nós vamos fazer um projeto específico para a construção. A partir do momento que nós tivermos os valores e o projeto arquitetônico realizado, efetivado, pronto, nós vamos lançar uma campanha específica para a construção. E aí sim a gente vai abrir, então, uma conta para fazer depósito, esse tipo de... Isso. Vai ter uma abertura específica de contas de uma conta para depois a prestação de contas, né? Justamente para declinar todos esses recursos voltados para a construção em uma conta bancária. Mas é lógico que a AMAN, ela precisa ainda de doações para a sua funcionalidade. Nós não estamos apenas falando de doações para a sede. E tem algum Pix, alguma conta? Sim, nós temos o CNPJ. Pode passar. Ele está na página do nosso Instagram. O Gia agora vai pegar para te passar. 87-296-950-000193. Esse é o Pix. É o CNPJ da AMAN. É o CNPJ da para Pix. 87-296-950, 1000 invertido, ou 0001-93. Esse é o Pix da AMAN. Jean Kell, ele que é o tesoureiro da entidade. Bruna Luísa Zanotelli Rockenbach, presidente da Associação de Menores de Arroio do Meio, a AMAN. Muito obrigado aí pela presença aqui na Rádio Independente. Estamos à disposição aqui, vamos acompanhar esses próximos passos. E espero que em breve a gente possa estar transmitindo aí as informações da inauguração desse espaço. Se for em janeiro do ano que vem, como vocês pretendem, melhor. Se for um pouco depois, ok também. Mas o importante é que essas crianças não fiquem desassistidas. E aí, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Rita e Ricardo. A gente está à disposição e agradecemos pelo espaço para poder pronunciar. Agradecemos o espaço, Rita, Ricardo. E com certeza estamos batalhando bastante, né, para que dê tudo certo e que esse projeto e que esse projeto realmente saia do papel e que consigamos ajudar a Arroio do Meio a voltar a sorrir, né? E o Vale do Taquari também. Vale do Taquari também. Para quem quiser seguir no Instagram, crianças.aman, A-M-A-M, crianças.aman no Instagram. 2 minutos faltando para as 11 horas da manhã. 14,4 é a temperatura. Mais uma vez, muito obrigada à presidente da AMAN, a Bruna Luísa Zanotelli Rockenbach, e também ao tesoureiro da entidade, o Jean Kell.